Olá, bom dia. Eu sou Fernanda Della Rosa, sou economista e conselheira do Corecon São Paulo. Tenho o prazer hoje de fazer a abertura de mais um dia de debates do ciclo Elas e Eles Assuntos Econômicos, que é organizado pelo grupo Corecon Mulheres do Corecon São Paulo. É um prazer estar com vocês e hoje nós vamos falar sobre a teoria monetária moderna. E para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo os palestrantes do professora Vivian Esther de Souza. Tudo bem, professora? Bom dia. Bom dia. O economista Denis Carvalho. Denis Luiz de Castro, perdão. Denis Luiz de Castro. Bom dia. E a moderadora Cristiane Mancini. Sejam todos bem-vindos. Bom dia a todos. Bom, hoje o tema é bastante interessante, envolvente, e nós temos aqui todo o conteúdo, né, que os economistas estão trazendo para fazer esse debate, e é um prazer estar com vocês, fazendo essa abertura. Gostaria de destacar que hoje a nossa moderadora, Cristiane Mancini, ela traz uma experiência bastante interessante, que ela vai ter oportunidade de relatar para nós, que é um trabalho, né, uma tese que ela desenvolveu a respeito da máfia italiana, não é, Cristiane? E você vai falar um pouquinho a respeito, então é muito interessante, ela é um trabalho que ela, digamos assim, bastante raro, né, alguma coisa inédita, vamos dizer assim, que eu acho que vale muito a pena a gente conhecer para entender o papel do economista em questões, assim, às vezes não imaginadas, né? Então, eu deixo aqui a palavra agora à Graça, que é a organizadora do projeto, e vamos lá, começar mais um dia de conhecimento. Graça, a palavra é sua. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão conosco aqui, Fernanda, Denis, Vivian, Cristiane, nosso grupo de apoio aí na imprensa, nossa assessora Amanda, bom dia. A vocês que estão conosco, mais uma vez eu agradeço. Eu sou Graça Barcos, estou na coordenação da Comissão Corecon SP Mulheres. Pedi essa palavra antecipada para comentar com vocês os temas que nós estamos trazendo hoje, que são mais técnicos. Nós temos aqui a nossa moderadora, que tem um assunto muito interessante, então nós vamos ceder um espaço para ela nos contar. Nós estamos falando da economista Cristiane Mancini. Ela mostra a força da mulher, por isso que eu fiz questão de falar. Ela foi para a Itália, fez um levantamento, meus amigos, lá na máfia italiana, e para uma tese de mestrado, e escreveu um livro. Ok? Então, a mulher vai a fundo na economia e vai poder nos contar um pouco desses detalhes, porque lá é diferente, lá esses valores que envolvem a máfia, eles compõem o PIB italiano, bem diferente. Então, ela vai nos apresentar aqui por 15 minutos, e depois nós vamos para o tema do dia, que é de importância muito grande no Brasil, porque é uma lei recente, sobre a teoria monetarista moderna, TMM, e que ela explica essa monetarização do dinheiro, quando o governo compra títulos que era dele mesmo, indo no segundo plano. Isso não é uma novidade no exterior, eu já sabia, não com esse título, ela é utilizada nos Estados Unidos e na Europa, mas o Brasil está entrando nessa fase, eles vão tentar de um modo mais fácil possível não usar termos técnicos, porque o assunto é técnico, mas para que vocês entendam o que significa e as consequências. Então, nós temos a honra aqui de passar a palavra primeiro para a Cristiane fazer a sua apresentação e encaminhar os palestrantes. Os palestrantes são pessoas também muito importantes aqui no nosso Conselho Regional de Economia. Nós temos a professora Vivian Esther de Souza, que é uma das fundadoras aqui da nossa comissão, está conosco dando força todo o tempo, de dia à noite, às vezes é quase meia-noite, estou falando com a professora Vivian, e ela faz um trabalho muito bonito nessa área universitária. Ela é uma professora universitária, escritora, cientista, e nos ajuda muito. Hoje nós temos a honra de trazer aqui o delegado regional da Baixada Santista, Denis Luiz de Castro. Ele faz um trabalho excelente, que envolvendo 21 municípios, ele conseguiu expandir a região, passando conhecimentos econômicos, é uma pessoa muito ativa aqui dentro, e é uma honra muito grande para nós.
o que eu tenho a falar para vocês. Não se esqueçam, nós estamos encerrando a semana dos eventos hoje, vocês vão descansar e nós vamos trabalhar para as lives da semana que vem. Terça-feira, às 11 horas, eu espero vocês novamente com um tema muito interessante que vocês serão informados. Desde já agradeço a atenção de quem está nos assistindo agora, quem virá depois, e entenda, não se esqueçam, tenham uma ação social, dividam com o seu próximo o que vocês têm. Pode ser uma palavra, pode ser um bem material, mas dividam. Nós precisamos também repartir. A situação é difícil, nós estamos em uma pandemia, os casos estão aumentando. Eu digo a vocês que se cuidem e cuidem das pessoas que vocês amam. Muito obrigada. A palavra é sua, economista Cristiane Mancini. Um prazer recebê-la aqui. Um abraço, até mais. Obrigada. Bom dia, é um prazer fazer parte dessa mesa tão rica. Obrigada, Graça, pela introdução. Eu agradeço também ao Corecon. Bom, o meu nome é Cristiane Mancini, sou economista e mestre em Economia Política pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tenho algumas extensões no Brasil e no exterior, dentre elas na Itália, Lituânia, Argentina, dentre outras. E até encabeçando um pouco o assunto que a Graça gentilmente introduziu, como tese do meu mestrado, eu resolvi fazer uma pesquisa bastante aprofundada sobre a economia italiana. No entanto, ao pesquisar essa economia, tentar compreender algumas particularidades dessa economia, eu me deparei que a máfia italiana tinha uma importância bastante grandiosa na composição do PIB. E não somente isso, mas também no desenrolar e no desenvolvimento da sociedade e das instituições como um todo. Foi um trabalho bastante desafiador, ele tomou aproximadamente 5 anos da minha vida, porque não foram só os anos de mestrado. Eu tive a oportunidade de tanto estudar quanto pesquisar a fundo e também entrevistar algumas instituições oficiais italianas em relação ao tema, porque o tema é bastante abordado, bastante comentado de forma aberta, e também bastante importante colocar aqui que foi uma pesquisa acadêmica, existia o aparato acadêmico para que eu fizesse essa pesquisa, então, de certa forma, eu era assegurada, mas ainda assim foi bastante desafiador, em primeiro lugar, por ser uma mulher, é uma temática bastante masculina, tanto que no final dessa pesquisa eu acabei me dando conta que eu era a primeira mulher da América Latina a abordar o assunto, e também trazer aspectos não somente de análise setorial e macroeconômica, mas também de economia institucional e economia internacional, porque a máfia ela se internacionalizou, ela também existe um termo que é bastante próprio dessas organizações, de que ela se transformou como um camaleão, de que ela se adaptou à modernidade, fazendo parte mais tarde da composição do PIB, como bem a Graça trouxe. E por se tratar de uma pesquisa bastante apurada e de que levou bastante anos para ser elaborada, acabou tomando um formato de um livro, e essa pesquisa, esse estudo, ela acaba não parando por aqui, justamente porque a máfia ela se reinventa, se reorganiza. Existe alguns equívocos ao se tratar dessa palavra máfia. Muitas vezes nós achamos que a máfia ela se dá também no Brasil, por exemplo, mas não, existe uma banalização desse tema e desse termo também, e é por isso que ele precisa ser tratado com bastante cautela, e trazer também a economia, a teoria econômica para explicar esse tema. E, além disso, para tratar desse tema, eu contei com a minha experiência como pesquisadora em diversas empresas, já atuei em indústrias, em entidades de classe, na Embaixada Italiana, e atualmente sou gerente de produto da América Latina e Brasil, de uma base econômica de dados para análise tanto macroeconômica quanto setorial.
Esse é um pouquinho do meu histórico e um pouquinho do que eu venho desempenhando até então. E agora eu vou fazer a introdução dos nossos palestrantes, que nós contamos na manhã de hoje. Então, eu vou iniciar com a Vivian Esther de Souza. Obrigada pela sua presença e pela sua colaboração no dia de hoje. A Vivian é economista, com especialização em economia internacional e mestrado em administração na área de economia das organizações, pela Universidade de São Paulo. Ela conta com uma experiência de 19 anos no ensino superior e atualmente é professora de economia na Universidade Católica de Santos, na Unisantos, e também é coordenadora do curso de gestão empresarial na FATEC Praia Grande. Além disso, ela é delegada distrital do Corecon de São Paulo e elaboradora do grupo das mulheres economistas do Corecon São Paulo. A Vivian integra a Comissão Corecon São Paulo, Mulheres, desde a criação, com grande participação entre artigos e palestras proferidas também. Mais uma vez, obrigada, Vivian. Obrigada. Que isso. E também contamos com o Denis Luiz de Castro, que é economista formado pela Universidade Católica de Santos, com mestrado em administração de empresas, professor universitário, educador financeiro e criador do curso O Investidor Inteligente. Atua também como perito avaliador imobiliário e empreende no ramo imobiliário há 17 anos. É também delegado regional da Baixada Santista do Corecon São Paulo, e dentre as suas atuações, as suas conquistas, conseguimos, né? Aliás, ele, obviamente, conseguiu bater 18 delegados municipais e distritais na regional de Santos. São 21 municípios, a Baixada é composta por 4 municípios, a regional de Santos abrange esses 21 municípios. Muito obrigada, Denis, por contar com a sua participação na manhã de hoje também. E vamos abrir a esse tema extremamente interessante da manhã de hoje, começando com a palestrante economista Vivian, por favor. Oi, Cristiane, vou passar a palavra para o Denis, e a gente combinou dele começar, tá bom? Sintam-se à vontade, tá bom, obrigada. Bom dia a todos, é um prazer estar participando mais uma vez de um evento do Corecon, principalmente do Corecon Mulheres, que eu vi esse grupo se formando, desde a sua idealização, desde o início, a união das meninas, esse trabalho todo bonito que vocês vêm fazendo ao longo desses anos à frente do Corecon e estimulando a participação das mulheres, e a gente vê um reflexo direto na universidade, o quanto a porcentagem das turmas de ciências econômicas, pelo menos aqui na Baixada, de alunas do sexo feminino. Então, a gente já tem muitas meninas estudando economia e cada ano que passa, inclusive na atuação de grau da Universidade Católica desse ano, a gente entregou aquela honra ao mérito, né, de melhor aluna do curso pelo 2º ano consecutivo para uma aluna do sexo feminino. Então, a gente... E uma grata surpresa também na formatura, que a maior parte das formandas eram meninas. Então, antes, pelo menos quando eu me formei, né, a proporção era bem menor. Eram 3 alunas numa sala de 25 alunos. Agora a gente vê uma proporção de 70%, 60% de alunas futuras economistas ou economistas em formação. Eu e a Vivian, a gente escolheu esse tema da teoria monetária moderna porque nesse ano ele veio à tona na internet, em debates entre as pessoas, como se fosse uma panaceia, como se fosse algo simples de ser executado e como se fosse algo moderno. Apesar de ter esse nome de moderna teoria monetária, ele já vem ali desde o início do século passado, já pensado pelo Hayek, e foi abraçado pelos pós-keynesianos na sequência do desenvolvimento ali do pós-guerra. E parte do pressuposto que
o Estado é um empregador universal, ou seja, que o Estado ele tem que prover para as pessoas a condição de renda, de emprego, nem que isso seja à custa de endividamento, uma vez que eles acreditam que o Estado, ao emitir dinheiro, ele vai ser o capitalista único e que ele vai conseguir fazer o equilíbrio desse mercado, porque eles entendem que o Estado tem o controle total da economia. Então, nesse ano de recursos escassos, empregos escassos, essa questão sanitária gravíssima que a gente vem atravessando da pandemia do Covid-19, então o dinheiro ficou escasso no mercado, os investidores trataram de retirar os seus investimentos dos países emergentes, os investimentos de risco, porque no momento de crise a gente sabe, né, o dinheiro sempre vai migrar para os locais mais seguros. O movimento natural do dinheiro do mundo, logo no início da pandemia, foi os Estados Unidos. Mesmo que a gente coloque aí a China como principal potência, segunda potência ou principal potência mundial, a gente observa que os chineses, eles são os maiores detentores de títulos da dívida americana. Quer dizer, mesmo as grandes economias do mundo se protegem financeiramente nos Estados Unidos. A válvula de escape é a economia americana. Explico. Os Estados Unidos têm a maior dívida interna do planeta e também tem a maior dívida externa do planeta. Então, se você pegar o ranking das 100 principais empresas do mundo, pelo menos 50% são empresas norte-americanas. Apesar de você ver outras economias despontando, a gente ainda vê um predomínio norte-americano nessa questão de mercado. Quando a gente fala de mercado, a gente está falando do poder de compra, pessoas que compram e vendem. Por isso, essa confiabilidade no sistema americano. Vamos pegar a China, que está despontando aí como primeira, segunda economia do mundo. A China tem 1,5 bilhão de habitantes, só que tem um mercado consumidor que a gente coloca ali, que tem um poder aquisitivo relevante, de 300 milhões de habitantes. Ao passo que os Estados Unidos têm uma população de aproximadamente 350 milhões de habitantes, e quando você faz a análise de um americano que é considerado de baixo extrato, você vê que o poder aquisitivo dele, o poder de compra, o poder de mercado e o acesso que ele tem a bens e serviços é próximo de um alemão que é considerado um cidadão alemão, que vamos considerar a Alemanha terceira economia do mundo, é basicamente muito parecido com um alemão que é considerado classe alta, da elite da Alemanha. Então, quando a gente começa a comparar economias, a gente tem que ter essa perspectiva do poder de compra, do poder de geração de riqueza, e aí que entra essas questões da moderna teoria monetária, porque as pessoas acreditam que você pode aplicar a moderna teoria monetária em qualquer economia, e defendem isso com unhas e dentes, como resolução de todos os problemas. No Brasil, a gente teve uma experiência muito forte com a hiperinflação, principalmente gerada por isso, por o governo entender que ele iria emitir dinheiro através das suas instituições bancárias, através do seu tesouro, e que tudo bem, aumentar o endividamento e que isso acarreta para a economia. A gente sempre tem que ter um entendimento que o nível de dinheiro tem que ser igual ao nível de produção de riquezas. Quando existe um descompasso do nível de dinheiro em relação à produção de bens e serviços, produção de riqueza, a gente vai gerar um desequilíbrio. Se a gente tem menos dinheiro do que riqueza, significa que a gente tem uma escassez de crédito, ou seja, a gente está produzindo e não vai conseguir equiparar a demanda para adquirir esses bens e serviços. A gente tem um problema. Se a gente produz mais crédito, emite dívida, ou seja, imprime mais dinheiro do que a gente tem em bens e serviços,
a gente tem um risco imenso de cair de novo naquela armadilha inflacionária da hiperinflação. Por quê? A gente tem muito mais dinheiro do que bens e serviços, só que isso tende a se equiparar. Então, como é que o nível de riqueza e serviços vai se equiparar ao nível de dinheiro? Via aumento de preços. É algo que a gente já está passando aqui no Brasil esse ano. A gente já está passando por um descontrole da inflação, principalmente para as camadas sociais mais pobres. A gente sabe que a inflação é um fenômeno econômico que, quando fora de controle, quando em descompasso com o crescimento econômico, ela vai atingir principalmente a população mais pobre. E também vai beneficiar o governo, né? Porque o governo se beneficia do imposto inflacionário, o governo se beneficia desse intenso corredor de dinheiro no mercado, porque através da inflação ele consegue girar dinheiro no mercado, ele consegue cobrir os seus rombos nas costas da população mais carente, nas costas da população carente do setor produtivo. Sempre entendendo, pessoal, que o meu ponto de vista é que o governo ele não tem a capacidade de gerar riqueza, ele tem a capacidade, ele deve ter a função de servir as famílias e as empresas, ou seja, criar condições adequadas e seguras para que o mercado se desenvolva, para que as empresas gerem emprego, para que as universidades gerem pesquisa e prestar os serviços que a ele competem. Saúde, saneamento, segurança pública, dentre outros. A questão da infraestrutura, que até no Brasil a gente já está tendo um reflexo da falta de planejamento. Há 20 anos que a gente fala da possibilidade de ter um apagão e a gente estava vendo ele batendo aí na porta. Porque a gente sempre fala, olha, o Brasil, para se tornar um país melhor, ele precisa crescer a 4,5% ao ano durante 17 anos, para que a gente fique pobre como a Polônia daqui a 17 anos. Só que quando a gente observa um crescimento de 3,5%, a gente já tem um aviso. Nós, economistas que estamos no mercado, já sabemos. Olha, se crescer a essa taxa de 3,5% mais 2 anos, vai faltar energia, porque falta um planejamento também nessa questão energética. Voltando à teoria moderna monetária, então a gente tem esses pressupostos, né, de que de um lado os pós-keynesianos defendendo que o Estado é benevolente, que deve resolver o problema da sociedade emitindo dinheiro, a revelia de instrumentos mais modernos de apoio social como seguro-desemprego, e de outro lado a gente tem uma posição mais racional, que é da realidade do mercado, que é a posição de que o governo pode emitir dinheiro na medida em que a produção de bens e serviços, a geração de riqueza, acompanhe isso. Aí vamos trazer aqui para o Brasil, que o debate foi um tanto acalorado esse ano. Se a gente olhar o Brasil, ele corresponde ao comércio internacional na fração de 1,20%, ou seja, apesar do Brasil estar entre as 10 maiores economias do mundo, a participação dele no comércio mundial e na produção de riquezas ainda é irrelevante, ainda é pouco relevante, ainda é pouco significativa, porque a gente deixou passar muitas oportunidades. Fazendo uma comparação aqui, pessoal, se a gente olhar 30 anos atrás, o Brasil, ali no final dos anos 80, início dos anos 90, o Brasil tinha mais indústrias e mais maquinários para a produção de riquezas do que a China. E hoje a gente vê a China 20 vezes uma economia 20 vezes mais tecnológica, mais produtiva do que o Brasil. Ou seja, o Brasil deixou passar oportunidades, deixou o setor produtivo e a nossa indústria à míngua. É isso que vai trazer emprego, renda e riqueza para o Brasil. Então, pessoal, a minha defesa é que a teoria monetária moderna, ela pode ser aplicada em países como os Estados Unidos, onde o lastro da produção de riqueza mundial está ali. Como falei no início da minha explanação,
que a China é um dos maiores detentores de títulos da dívida norte-americana. Ou seja, toda a riqueza mundial, toda a economia mundial concentra a sua segurança nos Estados Unidos. Quer dizer, no momento que os Estados Unidos emitem mais dinheiro, ele garante a estabilidade do sistema, porque a grande moeda que garante a economia mundial ainda é o dólar, por ele ser o maior devedor internacional e também tem a maior dívida interna, porque toda a economia mundial está lastreada no dólar. Para uma economia como o Brasil, que a gente tem 1,2% do comércio mundial, o risco da gente se perder nisso de novo é extremamente elevado, ao passo que a gente não tem capacidade de produção de riquezas, ao passo que a gente tem uma economia completamente desarticulada no setor industrial, a gente tem uma indústria que é pouco competitiva na maior parte dos setores, salvo raríssimas exceções, e que a gente não vai conseguir acompanhar e emitir dinheiro numa quantidade suficiente que a produção de riqueza vá acompanhar. Explico por que a gente não vai conseguir produzir riqueza na medida adequada. Porque o crescimento econômico, tecnológico e industrial não passa somente por ação do governo, passa por planejamento. A gente tem que ter um planejamento na educação. A gente observando as grandes economias do mundo, as economias que eram pobres na década de 60, como a Coreia do Sul, ou mesmo como a China, você observa que houve um investimento maciço e massivo em educação, preparando uma mão de obra, preparando ciência e tecnologia para ter uma indústria competitiva, para ter uma mão de obra qualificada, para produzir riqueza, para produzir bens e serviços de grande valor agregado, e assim você eleva a produção de riqueza. No Brasil, a gente não tem nenhum plano em relação a isso. A gente observa no setor da educação, no setor de ciência e tecnologia, uma total falta de articulação e planejamento. A gente, pelo menos, temos professores aqui online que estão no ensino superior. A cada ano que passa, a gente recebe alunos em piores condições vindos da escola. Então, a gente tem uma defasagem muito grande. A gente precisa refazer o Plano Brasil. E até deixando um pouco de lado essa parte mais técnica da teoria moderna monetária, eu trouxe para esse debate justamente isso, que nós como economistas, a gente tem a responsabilidade de não se apegar a bandeiras ideológicas, de trazer à luz aquilo que é realidade. Poxa, seria legal o Brasil imprimir moeda para salvar a economia, encher o bolso de todo mundo? Seria muito legal, só que a gente não consegue produzir riqueza para acompanhar esse crescimento, essa expansão da base monetária. Então, a gente vai acabar dando aqueles voos de galinha, né? A gente sobe um pouquinho e cai no chão, cai com o bico no chão, principalmente, e isso para o Brasil é um desastre, porque sempre que a gente cai com o bico no chão, quem sofre não é a elite, quem sofre não é só a classe média. As pessoas pobres, elas ficam sem alimentos. As pessoas pobres perdem os seus empregos. As pessoas pobres morrem nas filas dos hospitais. Então, a gente tem que olhar isso entendendo os benefícios, entendendo o benefício da teoria e onde ela pode ser aplicada e onde ela não pode ser aplicada. A gente pode aplicar em países que você tem a capacidade de produzir riqueza, onde você não tem a capacidade de produzir riqueza com alto valor agregado de tecnologia, é temerário, porque se você já tem uma população pobre no Brasil, você vai tender ao empobrecimento. É óbvio que vai vir uma questão aí a ser colocada. Poxa, o governo imprimiu dinheiro, emitiu títulos da dívida, colocou dinheiro na economia e colocou dinheiro na veia, colocou dinheiro no bolso da população mais pobre. Aquele que tinha renda mensal de R$80 passou a ter a renda com auxílio de R$600. Obviamente, houve uma pressão na demanda. Essas pessoas conseguiram comprar mais alimentos. A gente, observando aí os indicadores sociais, observa que a população brasileira nunca foi tão rica
nos últimos 40 anos. Ou seja, por causa de R$600. Por causa desses R$600, fez uma tremenda diferença. Muita gente vai comemorar. Nossa, essas pessoas tiveram chance de comprar mais alimentos. Ok, só que isso só mostra a nossa incompetência. A gente não conseguiu inserir essas pessoas no mercado de trabalho nos últimos 40 anos. A gente não conseguiu levar dignidade para essas pessoas, levar saneamento básico, levar educação, acesso a um emprego digno. E quando a gente, como esse ano se notabilizou nesse debate sobre a teoria moderna monetária e seus benefícios, é óbvio que colocar dinheiro no bolso da população mais pobre é muito legal, fazer com que a população compre alimentos, é uma questão humanística. Só que a gente tem que ver com critérios críticos, né? A gente tem que entender que a população já está pagando esse preço. Já está pagando esse preço via inflação dos alimentos. Via inflação dos alimentos e o número recorde de desemprego. Obviamente, vamos levar em conta que a gente está passando por uma questão sanitária gravíssima. Mas a minha defesa, e o que eu estou tentando trazer à luz, é que eu acho que a gente tem que parar de colocar as pessoas em caixinhas. Ah, esse é comunista, esse é socialista, esse é neoliberal, esse é liberaloide, esse é não sei o quê. Gente, o meu entendimento como economista, eu tento passar isso para os meus alunos, é que a gente tem que estudar todas as teorias e não se apaixonar por nenhuma delas. A gente tem que se apaixonar pelos instrumentos que elas nos fornecem e como a gente vai aplicar para o bem da sociedade, sem colocar em caixinha, esse daqui é de cara vermelho, esse daqui é de cara azul, esse daqui é do cara colorido. Gente, a gente tem que tirar o melhor de cada teoria e instrumentalizar isso em benefício da população. Eu acho que a gente perde muito tempo brigando por questões ideológicas. O Brasil está polarizado, os Estados Unidos estão polarizados, e eu acho que esse não é o caminho. O caminho é entender que as teorias elas estão aí, apesar de ter esse nome, ela não é tão moderna assim, e que a gente tem que entender que podem ser instrumentos úteis para usar pontualmente. A gente não pode se agarrar a um instrumento e falar essa é a salvação, tipo o Bolsa Família, o Renda Cidadã. São todos instrumentos, a gente não pode se abraçar nesse instrumento e falar, essa é a solução. Não, essa é a solução para resolver esse problema agora. A gente tem que resolver o problema estrutural. A gente não pode ficar tapando buracos, se apegando ideologicamente, continuar discutindo, se degladiando ideologicamente, sem salvar a população. Pessoal, eu acho que eu me alonguei demais, eu acho que eu estourei meu tempo, hein? Da minha parte, eu encerro a minha exposição. Eu sei que havia uma expectativa que a exposição fosse mais técnica sobre a teoria. Eu preferi trazer para a conjuntura, porque a gente está vivendo aqui hoje e tentar explicar um dos assuntos econômicos que as pessoas discutiram com paixão esse ano, que foi a questão da teoria monetária moderna. Vamos emitir título da dívida. Vamos imprimir dinheiro. Não pode imprimir dinheiro, responsabilidade fiscal. Calma lá um pouquinho, a gente tem que ter parcimônia, a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que utilizar os instrumentos para o povo, para ajudar as pessoas que são mais necessitadas. E com o projeto de país, pensar em construir um país, a gente tem obrigação, a gente tem um compromisso como educadores, como economistas, de dar um freio nessa guerra ideológica, dar um freio nessas agressões e de estar em contato com a mídia, estar em contato com o povo, estar em contato com a sociedade civil para levar luz, não levar instrumentos para serem utilizados como forma de agressão ou fundamentação por uma questão ideológica. Acho que a gente tem que zerar as ideologias e ter o objetivo de salvar as pessoas. Eu acho que a gente perdeu muito tempo, a gente perde muito tempo, né? O Brasil ele perde oportunidades históricas aí de sair do buraco e sair da pobreza.
prognóstico para 2021 é muito positivo, caso a vacina seja efetiva, porque você já observa a desvalorização do dólar em relação às outras moedas, principalmente porque a União Europeia já colocou um pacote de incentivos na casa de 751 bilhões de dólares. O mercado está acreditando no controle da pandemia, está acreditando na vacina, e o Brasil, de novo, nesse limbo de discussão ideológica, está de novo ficando para trás, porque os países desenvolvidos e os nossos vizinhos, como Chile e México, já começam a vacinar em dezembro, já começam a vacinar em janeiro, e o Brasil, os políticos estão saindo no tapa para ver quem não vai vacinar primeiro. Então, a população acaba ficando em segundo lugar e, consequentemente, a economia. A gente vai ver a vacina funcionando, pessoal, a gente vai ver um grande ciclo econômico se anunciando aí na frente. Os mercados já apontam isso. Os investimentos estrangeiros, inclusive no Brasil, nessa semana já apontam esse caminho. E só que o Brasil, se demorar até março para começar a vacinação e passar um ano para vacinar a população, a gente vai perder de novo o compasso desse grande ciclo e a gente vai continuar fazendo um esforço tremendo para ficar na pobreza. Pessoal, desculpem se eu me aluguei. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço. Vou passar a palavra para a Vivian e depois aberto para as questões. O Denis não deixou quase nada para mim desse jeito. Brincadeira. Eu tenho algumas observações para fazer, contribuir aqui um pouco com esse debate, essa exposição, né? Na verdade, eu fiz uma visão um pouquinho diferente, no sentido de que eu gostaria de começar com uma pergunta, né, que o economista Paulo Gala faz, que é: em quais circunstâncias a emissão de moeda e permanentes déficits públicos geram inflação? Que é justamente o cerne aí, né? A gente precisa de dinheiro circulando, precisa de dinheiro, as pessoas precisam de renda, as empresas precisam de crédito, só que isso gera endividamento, e a gente é muito comum o senso de que quanto mais dinheiro em circulação, isso gera inflação. Existem várias causas, e a inflação vai ser sentida pelas diferentes famílias de acordo com a sua renda, ali no mercado, no posto de gasolina. Então, a sociedade como um todo, ela está preocupada, a população de modo geral, se o salário dela dá conta de pagar as contas e manter o seu padrão de vida, né? As empresas querem crédito para poder custear seu capital de giro, seus investimentos, e o governo é cobrado constantemente de assumir o papel de provedor de saúde, educação, investimento em ciência e tecnologia, pesquisa, infraestrutura, também tem que ter dinheiro para isso. Então, olha o dilema e a encruzilhada que a gente tem. No caso da teoria monetária moderna, que, como o Denis falou, não é tão moderna, tem várias influências de diferentes autores, o Abba Lehner, o próprio base keynesiana, né, de que o Estado é o provedor, ele que gerencia isso, né, porque ele é o emissor de moeda, né, ele que coloca dinheiro em circulação. Então, a sociedade, de modo geral, está lá preocupada com os preços, as empresas com seus investimentos e os governos precisando financiar tudo isso, né? E aí, eu vou colocar assim, como exemplos, e agora, nesse ano de pandemia, Banco Central Europeu, o próprio Banco Central Americano, eles não mediram esforços e não colocaram barreiras nenhuma para emitir dinheiro, injetar dinheiro em circulação, oferecer linhas de crédito, baixar juros, para que esse dinheiro pudesse manter a economia ativa. E aí é muito engraçado que eu explico para os meus alunos que a gente chama de política econômica expansionista e restritiva. Então, eu adoto uma política econômica expansionista quando eu consigo fazer a atividade econômica avançar. Em tese, colocar mais dinheiro e reduzir juros tem que fazer a economia expandir. Só que a gente, desde 2008, desde a grande
crise financeira internacional americana, o mundo não cresce mais como ele crescia antes, no pós-globalização, né, que quando o mundo reduziu as suas tarifas de importação, o comércio internacional se expandiu, os emergentes apareceram, né? Então, você criou toda aquela expectativa que isso ia gerar, né, desenvolvimento econômico para várias nações, e aí a gente vem se deparando com várias crises e a gente não consegue mais crescer como crescíamos antes. Não que estava perfeito, mas a gente entrou o mundo entrou num ciclo de estagnação do crescimento do PIB, aliado a taxas de desemprego altas. Então, lá, lógico, né, se a economia começa a estagnar, você não gera emprego. Se as pessoas não têm emprego, a renda média delas cai. E a população mundial vem crescendo, a população dos países vão crescendo. Então, você vai começando a enxergar um aumento da pobreza, um aumento da desigualdade, né? E é claro, classes médias altas ricas, elas até muitas vezes, muitos estudiosos, muitos pesquisadores mostram um aumento da concentração de riqueza no mundo, né? E aí, será que a solução é injetar dinheiro, é colocar? Daí, esses países como Europa, Estados Unidos, países que têm uma grande... Japão já tem uma infraestrutura instalada, já são economias competitivas, a renda média desses países é muito maior do que a renda média do Brasil e aqui da América Latina. Então, assim, para eles é muito mais fácil pensar nessa teoria como uma alternativa viável e que não gera pressão inflacionária. A inflação deles é baixa, né? E aí a gente pode olhar esses casos como exemplos e pensar, posso trazer para a nossa realidade? Agora, é claro, ninguém assim, forma de dizer, o Brasil não estava preparado para essa pandemia, ele não esperava isso. A pandemia, ela veio e quebrou todo o projeto de desenvolvimento, todo o projeto de recuperação da economia brasileira nesse ano. E acentuou, mostrou ainda mais, né, os nossos problemas de infraestrutura e o problema que já vinha do endividamento público, né? Mas ainda assim, todos nós tivemos que injetar dinheiro, tivemos que colocar dinheiro em circulação, mesmo que eu não quisesse. Então, só para a gente ter uma ideia, de 2008, aí pegando, por exemplo, os Estados Unidos, desde 2008, o governo americano, que a cada crise vai injetando dinheiro para tentar recuperar a economia, a chamada base monetária, tem vários conceitos de base monetária, mas o que é o conceito da base monetária restrita, aquela básica que é o quê? Todo o dinheiro que entrou em circulação, está circulando na economia, está guardada nos bancos. Depositada, a parcela do dinheiro que entrou na economia e está depositada na conta corrente, numa parcela dessa moeda que entrou em circulação, que também está no bolso das pessoas e no banco. Essa base monetária, só para a gente ter uma ideia, de 2008 para cá, nos Estados Unidos, ela passou de 800 bilhões de dólares para mais de 2 trilhões de dólares. E no Brasil, nós tivemos também um crescimento de quase 47% da nossa base monetária, de 290 bi para 437 bilhões de reais esse ano. Inclusive a nota de 200 reais, lembra? Tem que colocar a nota de 200 reais, gente. E aí foi aquela polêmica, isso não vai gerar inflação, isso não vai gerar oportunidade para ainda mais para o mercado, né, ilegal, e teve toda essa polêmica. Então, é inegável, houve um aumento da base monetária, aliás, de vários países. No caso do Brasil, esse ano foi diretamente relacionado ao cenário da pandemia. Outros países já vinham fazendo isso, por tanto os Estados Unidos quanto a Europa, e aumentou ainda mais esse ano. Aqui a gente tem o caso da própria Argentina, que há muito também tem a sua base monetária crescente, e aí lá a inflação não sobe e aqui a gente começa a ter sinais de pressão inflacionária. No caso da Argentina, a gente já tem isso muito claro, né? A Argentina aí no ano passado teve 53% de inflação anual, né? O IPCA deles, e esse ano, os últimos 12 meses, tem 37% acumulado do ano.
Aí você fala, mas o Brasil tem pouquinho. O último resultado que saiu do nosso índice de inflação, de novembro, né, 0,89%. Se você comparar com novembro de 2019, foi 0,53%, teve um aumento. E se você pegar o acumulado da inflação dos últimos 12 meses, nós estamos com 4,3%. Já passou um pouco a nossa meta de inflação de 4%. Nesse ano, acumulado dá mais ou menos 3,7%, mais ou menos. O que eu estou querendo dizer com isso? Como a gente tem um trauma daquela hiperinflação, acho que vocês lembram, né? Lá na década de 90, muitos estavam lá, né? Eu fazia faculdade nessa época, no início dos anos 90, a gente já chegou a ter mais de 2.000% de inflação anual, né? O pico da nossa hiperinflação em 93, e aí somente a partir de 94, com o Plano Real, foram várias tentativas de planos, né? Plano Sarney, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor, até chegar ao Plano Real e a gente conseguir passar a ter um controle da nossa inflação, mantivemos a mesma moeda. Agora, 4% de inflação para esses países é muito alto. Nós, em 2015, chegamos a 10%, que foi o grande pico aí da crise econômica naquele momento, a crise política e econômica daquela época aqui no Brasil. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou fazendo só um paralelo para mostrar assim, que as realidades dos países são diferentes. E aí você traz o caso da Europa, o caso americano, caso japonês, e aí você compara com o Brasil e com os nossos vizinhos aqui, são realidades muito diferentes. Então, esses 4,3% hoje, nosso, do acumulado dos últimos 12 meses, é preocupante, né? Agora, existem alguns especialistas que falam não há risco nenhum de a inflação estourar no Brasil, porque a gente tem um nível de desemprego alto, nosso patamar de consumo também ainda é baixo, quer dizer assim, não há riscos de pressão inflacionária. Mesmo que eu coloque dinheiro, a gente ainda tem uma quantidade muito grande de pessoas que têm uma renda baixa e que não vão gerar essa pressão inflacionária. Essa injeção de dinheiro seria para movimentar a economia, gerar produção, puxar o PIB para cima e gerar emprego, e aí sim essas pessoas, ao terem um aumento de renda com emprego, passaria a ter puxar o consumo e puxar a economia, porque o que a gente quer fazer com o Brasil? A gente quer gerar emprego, e emprego é gerado a partir do aumento do PIB. Nenhum empresário vai primeiro contratar o funcionário antes dele saber que ele vai ter mercado para vender, ou que ele tem contratos fechados para isso. Então, assim, a gente está travado, porque, assim, como que eu gero emprego e aumento a renda da população brasileira? Né? Eu tenho que fazer o PIB crescer. E como que eu faço esse PIB crescer? Vamos colocar dinheiro em circulação, vamos emprestar dinheiro para as empresas, né? Mas o Brasil está com uma dívida de quase 90%, a dívida pública brasileira está na casa dos 90% do PIB. Aí você pega o Japão, 200% do PIB, né? Estados Unidos, 100% do PIB. Então, a gente fala, dá para chegar lá, né? Mas realmente, aí fica essa polêmica. O que é melhor? O que a gente faz? Vamos controlar o déficit público? Vamos cortar gastos? Vamos equilibrar as finanças públicas? A custo do quê? De muita gente sem aumento salarial, muita gente sem emprego, né? Para aí sim pensar em crescimento. Então, só vou fazer mais uma observação. Na época da hiperinflação, nosso grande, né? Década de 80, 90, meu Deus, qual que é o problema do Brasil? Dívida externa e inflação. Vamos combater a inflação a qualquer custo, né? E aí diminui o tamanho do Estado, privatiza, lei de responsabilidade fiscal, tudo que você pudesse fazer para, primeiro, equilibrar os gastos públicos como um dos principais mecanismos de controle da inflação.
uma política bastante ortodoxa, seguindo os padrões dos organismos internacionais, né? O Brasil fez olhando do ponto de vista como um todo, tá? Estou olhando macro. O Brasil foi lá e fez essa lição de casa e só assim conseguiu controlar a inflação, né? Hoje, a gente não tem uma inflação alta, mas não consegue fazer o PIB crescer e a dívida pública está alta também, né? Então, nós estamos num outro cenário, com outros desafios, outros problemas, né? Essa teoria, injetar dinheiro, será que basta? Eu normalmente sempre falo isso e acho que as coisas são muito mais complexas do que elas realmente são, mas a gente tenta simplificar para poder entender. E aí, na verdade, a gente vai ver que para se resolver determinados problemas, ou pelo menos começar a resolvê-los, a gente tem que realizar uma combinação de várias políticas juntas, né? Não basta só uma. Então, o socorro emergencial, o auxílio emergencial chama-se emergencial porque foi uma emergência mesmo, né? Mas a gente tem outras coisas, por exemplo, o desafio dos leilões, né, de privatização, que ficaram travados, começaram e não alcançaram ainda, né, a expectativa que a gente queria, né? Reforma administrativa, reforma tributária. Então, assim, são várias frentes que o país precisa, de modo coordenado, executar, para começar a ver uma luz lá no fundo do túnel. Senão, a gente olha para frente e não vê para onde a gente vai. E uma única ação é insuficiente. Uma única política, ela é insuficiente, né? Então, talvez seja necessário que o Brasil tenha um aumento da dívida pública nesse momento, mas se a gente acreditar que o Estado brasileiro e que as contas públicas podem, nos próximos anos, voltarem para níveis mais estáveis, se a gente conseguir mostrar isso para o mercado, para a sociedade, conseguir diminuir os níveis de incerteza e gerar confiança no mercado, esse seria o ideal. A questão a gente tem medo, né? A gente tem medo de que o Estado brasileiro, o governo brasileiro, não consiga coordenar tudo isso e acabe perdendo, tropeçando nesse caminho de tentar o Estado fazer a economia se recuperar, coordenar tudo isso, e aí a gente acabar caindo no buraco de volta da inflação, né? E depois, é claro, um aumento dos juros e tudo mais. Então, voltar àquele patamar de juros altos, inflação, né, alta que nós tínhamos, dívida enorme e taxa, né, renda média baixíssima, né? Então, assim, me parece realmente que esses debates, eles precisam ser discutidos nas várias esferas da sociedade, nas várias esferas públicas, com a participação dos profissionais, né? E com a cabeça aberta para a gente ver o que seria o melhor para a recuperação da economia brasileira. Então, assim, eu sempre sou muito adepta a gente buscar escutar os técnicos, buscar levantamentos de dados e estudos para mostrar esse caminho e realmente um plano nacional de desenvolvimento. Você tem que ter uma parceria de todos os setores. Talvez o Estado brasileiro, ou o momento atual, não esteja sendo tão propício a isso, e isso acaba criando realmente uma barreira, né? Mas, então, nesse sentido, eu acredito que no atual momento a gente não tem dinheiro do setor privado para fazer esses investimentos. Mercado externo, dinheiro saiu daqui. O mercado interno, os investidores, o empresariado nacional tem as suas incertezas, então ele para, né? Ele fica esperando para ver o que vai acontecer, e todo mundo espera que o Estado brasileiro é que conduza isso, né? Isso é um pouco da nossa tradição mesmo. Só para finalizar, eu não sei se vocês querem passar alguma questão, mas eu gosto muito do caso da Coreia do Sul, não que seja igual, mas só para dizer assim, a Coreia do Sul era um país, mesmo nível de
desenvolvimento brasileiro na década de 70. Mesmo nível de renda, mesmo IDH, mesma coisa, tá? Tirando as questões de proporções de tamanho, tá? Mas a Coreia do Sul, ela começou um plano de recuperação de desenvolvimento econômico muito baseado no livre mercado, né? Então, muitos vão dizer assim, os liberais vão dizer assim, ah lá, tá vendo como a Coreia do Sul conseguiu crescer e conseguiu se tornar uma economia desenvolvida porque ela adotou os princípios do mercado, do livre mercado, do liberalismo, né? Do capital privado. E aí você fala assim, foi por isso que a Coreia do Sul se tornou o país que ela é hoje, né? Um nível de a produtividade do trabalho, a renda média mais do que triplicou. É lógico, a Coreia do Sul também tem seus problemas ali, internos, mas estou falando em termos macro de nação que conseguiu bastante crescimento econômico. Só que por trás desses mecanismos, nós tivemos, sim, uma política coordenada do Estado, em parceria com o setor privado, criando os mecanismos para que o setor privado pudesse fazer os seus investimentos e planejar esse desenvolvimento. Então, assim, nem o Estado sozinho, porque se você é uma economia liberal e precisa do capital privado, do setor privado para produzir, você não pode ser, tem que ser uma economia liberal. Mas com o Estado coordenando e criando os incentivos. Então, setores X, empresas tais, se vocês alcançarem X metas, a gente cria um incentivo fiscal. Ou cria uma taxa de juros diferenciada. Se cria um incentivo, tem que condução, tem que ter a participação do Estado como coordenador de projeto de desenvolvimento de um país. Eu não consigo enxergar que se você só deixar o mercado funcionar e o Estado não tributar, ou tributar muito pouquinho, isso vai acontecer espontaneamente. Não consigo visualizar isso. Então, eu gosto muito do caso da Coreia do Sul como um exemplo de uma nação pobre, subdesenvolvida, e que atingiu níveis de desenvolvimento econômico, adotando modelo de livre mercado, mas com um projeto coordenado sem o Estado assumir tudo. Dividir com o setor privado essa responsabilidade. Tá bom? Pessoal, vou encerrar por aqui. São as minhas observações. Obrigada, Vivian, obrigada, Denis. Foram excelentes os debates. Acho que a gente tem bastante comentários para fazer, mas primeiramente vou passar a palavra para Fernanda de la Rosa, que ela tem algumas palavrinhas. Olá, ok? Me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, Fernanda. Ok. Bom, primeiro, parabéns pelas apresentações, muito ricas, muito conteúdo, isso dava para a gente falar muito mesmo, né? Uma teoria bem intrigante, bem interessante. Eu tenho duas perguntas. A primeira, eu vou fazer para a professora Vivian. Segundo essa teoria, o governo cria dinheiro com seus próprios gastos, certo? Sendo assim, seria a alta tributação realmente necessária para financiar os gastos públicos? Depois eu tenho uma outra pergunta para o Denis. Tá bom, Fernanda. Eu acho que assim, ela é um pouquinho mais complexa que isso, né? No seguinte sentido, matematicamente faz sentido você dizer assim, olha, eu coloco, eu me endivido, honrar, né, para gerar moeda em circulação na economia necessária para atender o consumo e os gastos do governo, investimento das empresas, consumo das famílias. Eu tenho que ter uma quantidade de dinheiro que equilibre esse lado, no caso de uma visão keynesiana, da demanda agregada. Então, eu tenho que ter um equilíbrio aqui no mercado monetário, ou seja, eu tenho que ter uma taxa de juros que faça com que a quantidade de moeda em circulação, ela possa ser direcionada para custear, né, esses gastos do governo, das famílias e das empresas. Eu tenho que ter uma quantidade. E aí, se você tem um desequilíbrio aqui, se tem muito gasto do governo, eu vou precisar de mais dinheiro para equilibrar esses dois componentes macroeconômicos, né? E se eu tiver uma queda, eu posso retirar esse dinheiro e isso não necessariamente vai
esse excesso não vai necessariamente gerar inflação. Tem que ter um equilíbrio dos componentes macroeconômicos. Como que eu poderia fazer essa redução aqui da moeda em relação ao meu componente da demanda agregada, né? Gastos do governo, consumo das famílias? Eu posso tributar. Porque aí, matematicamente, eu tributo e aí eu tiro o dinheiro de circulação. Isso é muito comum com os títulos, né? Eu quero colocar dinheiro em circulação, eu compro os títulos, eu recompro os títulos e pago esses títulos. Eu estou gerando liquidez na economia. Quero fazer o contrário, eu vendo títulos, que aí eu tiro dinheiro de circulação. São controles da liquidez da economia que cabe ao Estado fazer, e ele tem essa competência para não deixar que isso gere inflação. Agora, a solução da tributação, ela na prática, ela vai gerar uma insatisfação da sociedade, porque ninguém quer pagar mais tributos. No caso do Brasil, então, que a gente já tem uma carga tributária alta, falou em aumentar imposto, vai ter uma resistência enorme aí da sociedade em se fazer isso. Pelo contrário, a gente quer tirar os impostos. Uma coisa que o Estado brasileiro vem fazendo nos últimos anos, como uma maneira de compensar isso, é a política de desoneração fiscal, né? Então, assim, ao invés de eu tributar e aí tentar devolver isso para a sociedade, eu posso falar isso. Olha, gente, a gente precisa tributar, porque esse dinheiro ele volta para a sociedade. Mas se eu não consigo convencer a sociedade disso, então eu posso fazer o seguinte, eu tributo menos, então tributo menos no seguinte sentido. Dou um incentivo fiscal, desonero a folha, desonero aqui. Então, indiretamente, o que eu estou fazendo? Ao invés de tributar e devolver, eu não cobro e eles tomem conta desse recurso e usem isso como um mecanismo de incentivo para a empresa continuar produzindo. A gente já vinha fazendo isso com um incentivo para que as empresas continuassem gerando emprego ou mantendo seus empregos. Aí, os dois desafios. Se eu tributo, eu vou ter resistência, e tem uma questão institucional, que eu tenho que aprovar determinados tributos, e a sociedade vai ficar muito descontente com isso. E se eu desonero e falo, bom, aí eu consigo manter a economia ativa, eu não consigo fiscalizar se isso realmente acontece. Será que todo mundo que teve um incentivo fiscal, uma desoneração de folha, todas as empresas, elas realmente mantiveram os empregos? Será que elas não aumentaram a margem delas? Ou investiram em outras coisas? Deu para perceber a dificuldade que você tem de, na teoria, é uma coisa. Controlar. Mas na hora que você vai colocar esses mecanismos em prática, você vai ter ou uma resistência da sociedade ou uma incapacidade de monitorar e ver se realmente aquilo que eu estou fazendo está gerando o efeito esperado, né? Ainda mais num Brasil complexo como o nosso, né? Tudo bem? Ótimo, muito obrigada. E a minha segunda questão já está respondida. Obrigada. Sua explicação foi bem ampla, agradeço. Beleza. O que você acha disso, Denis? Você acha que você é a favor dessas políticas de desoneração? Agora o governo não está voltando atrás, né? Estão vencendo esses decretos e eles não querem, o governo não quer renovar a manutenção dessa desoneração, né? Que é uma forma de criar incentivo para as empresas, né? As empresas querem que mantenha, o Estado não quer porque ele alega, preciso arrecadar. Olha a encruzilhada que o Brasil está. O meu ponto de vista é que a gente, desde a saída do Antônio Palocci em 2006, o Brasil entrou numa bagunça fiscal aí, tributária tremenda, que a gente não observou ali nos primeiros 4 anos da saída dele, resultado negativo, a gente só viu o resultado positivo. Em 2010 a gente teve até 7,5% de crescimento, só que não foi um crescimento sustentável, né? É um crescimento baseado em incentivo, só que enquanto você incentiva alguém, você está dando uma vantagem para alguém, você está colocando na conta de outro. A conta chegou, a gente está 10 anos sem crescer, a gente está 10 anos estagnado. Então é que esses 4 anos ali que se seguiram a saída do Antônio Palocci, a gente houve grande desequilíbrio aí na questão tributária de incentivos.
A reforma tributária é urgente, a reforma administrativa é urgente. E quando eu falo de reforma administrativa, eu não falo de uma forma depreciativa, eu falo até da questão de valorizar o servidor público. Só que porque eu observo as administrações municipais, né, estaduais, a gente tem um monte de secretaria, subsecretaria, subsetor com 5 chefes, que o setor não funciona, ou seja, o serviço público ele tem que servir a sociedade, e a gente vê muito do servidor público desvalorizado nisso. E quando a gente fala em reforma administrativa, vem aquela gritaria, a perda de direitos. Então, espera lá um pouquinho, antes de a gente falar de perder direitos, a gente tem que estruturar os setores, a gente tem que parar de criar secretarias, subsecretarias, chefias e subchefias que não atendem a sociedade. O serviço público tem que servir as famílias e as empresas. Então, e essa questão tributária é a mesma coisa, né? Quando você dá um incentivo, você tem que ter essa contrapartida do aumento da geração de riqueza, porque aí você compensa, você vai arrecadar mais sem aumentar a tributação, porque você aumentou a geração de riqueza, ou seja, as pessoas estão comprando mais, as empresas estão investindo mais, e nessa questão das empresas se apropriarem do incentivo, né, como aumento de margem de lucro, numa economia capitalista liberal, a gente tem a questão da competitividade. A empresa ela não consegue ter uma margem de lucro tão elástica, porque pode surgir um concorrente que vai realizar um preço menor, então ele não consegue ter esse domínio, a não ser nos mercados de concorrência imperfeita, como nos monopólios, sejam eles técnicos ou legais. Se a gente não tiver cuidado, eles vão realmente ter uma apropriação do lucro, ou como acontece no Brasil, né, com a Petrobras. Vamos pegar o Paraguai como exemplo, que compra combustível da Petrobras, eles pagam 1/3 do valor que a gente paga na gasolina. Quer dizer, a gente produz e paga 3,5 vezes mais do que um paraguaio. Então a gente fala assim, poxa, o petróleo é nosso? Não, o petróleo está aí para a gente servir o Estado brasileiro, explorar a gente, né? Esse modelo, ele acaba não sendo... Eu não sou tão fanático pela Petrobras, e nesse ponto eu acredito que a gente tem aqui... se o monopólio existir, ele tem que beneficiar o povo, né? A gente vê que a gente leva uma desvantagem. O paraguaio não produz uma gota de petróleo e paga gasolina barata. A gente produz e paga caro. Então, eu como falo para vocês, o Estado tem que servir as empresas e as famílias. E a gente observa que o Estado ele tem se servido disso, né? Um pensamento muito tacanho, muito mesquinho, de servir a grupos políticos, como a gente pode ver o atual governo, né? Benefícios para determinadas categorias. Vamos fazer a reforma administrativa, mas tira fulano, fulano, fulano e fulano, antes do aumento para todos esses ciclanos aqui, antes da gente fazer a reforma. Então, a gente não está vendo esse interesse, né, dos governos em servir a sociedade. Isso implica nesse resultado pífio econômico que a gente tem nas últimas 3 décadas, comparados aí ao resto do mundo. Obrigada novamente, Vivian e Denis. Nós ainda temos algumas questões a serem respondidas. Existe uma que, basicamente, a Vivian já mencionou, fazendo a comparação com a teoria e também na prática, né, que, infelizmente, a teoria nos mostra alguns pontos e a prática não é tão facilitada. Mas até eu gostaria de fazer um comentário antes de fazer mais algumas questões. Eu acho bastante importante todas as questões tratadas aqui nesse debate, tanto a preocupação com a empregabilidade no Brasil, quanto também os níveis de confiança que até a Vivian também mencionou. No mês de setembro, que são os últimos números que nós temos, nós observamos um pequeno crescimento por volta de 3 pontos na confiança tanto empresarial quanto do consumidor. No entanto, nós fazemos essa comparação
percebemos esse crescimento, mas unicamente voltada para a parte sanitária. O que eu quero dizer é que se percebe uma maior positividade, mais em termos do surgimento de uma vacina, do início da vacinação, mas ainda a população brasileira, no geral, ainda se sente bastante desconfortada e com baixíssima expectativa em relação ao futuro. Ainda é bastante incerto, é bastante ainda desafiador, tanto para o empresariado quanto para a população no geral, principalmente para aqueles que perderam seus empregos e, consequentemente, sua renda acabou ficando comprometida por conta disso e também, consequentemente, não conseguem honrar seus compromissos como anteriormente. Então, um dos pontos que as questões trazem aqui é em relação à reforma da Previdência no Brasil, recente. Ambos palestrantes, vocês acreditam que vai surtir algum efeito diante da pandemia? Qual é a visão de vocês? Posso falar um pouquinho? Posso falar primeiro? Tentar... Claro. Sem se estender muito, né? Bom, a reforma da Previdência, o debate todo foi justamente para tentar equilibrar o déficit público brasileiro e isso dar fôlego para a economia brasileira voltar a crescer. E aí, foi aquilo, um dos pontos, né? A reforma só da Previdência sozinha não é suficiente, mas ela foi considerada o primeiro passo importante dessas reformas. E aí as outras subsequentes reformas, reforma administrativa, tributária, junto com um incentivo para o setor privado, por meio dos leilões, trazer mais capital privado para investir na economia brasileira e fazer o país crescer. Então, é muito preocupante a estagnação do produto interno bruto, porque se você por exemplo, hoje, com o cenário de pandemia, que é isso que eu digo que não, foi meio que uma surpresa, assim, a gente não estava preparado, as projeções eram totalmente diferentes. E aí, só para a gente ter uma ideia, você vê que no mundo, em 2020, agora, as projeções de queda do produto, né, dos países, Espanha, Itália, Índia, acima de 10%, a própria África do Sul, um crescimento do PIB, previsão aí de 8%, do Brasil deu uma diminuída, né? Chegou a ser de 7% a 8%, hoje a projeção, uma queda do PIB em 2020 de 5,8%, e dessas principais economias, só a China, a projeção virou para em vez de queda, um crescimento de 1,9%, né? Japão, queda de 5%, Estados Unidos, queda de 4%. Então, assim, isso agravou o desafio do Brasil em tentar realizar reformas e para tentar se recuperar. Então, aquela reforma da Previdência que foi aprovada, que gerou uma expectativa de que o país estava indo no caminho de fazer reformas, sem entrar no mérito de se eu sou a favor ou não da reforma, mas ela aconteceu. Então, eu entendo que, nesse momento, o país vai ter que pensar muito mais nos desafios para poder, porque esse ano foi um ano que deu um tropeço enorme na economia, né? E, ao invés da gente conseguir diminuir o déficit público, a gente está tendo um aumento desse déficit público. Então, a Previdência em si, ela me parece que ela ficou insuficiente, principalmente nos primeiros anos. A expectativa é de ela reverter mesmo para bem mais para frente, né? Então, são muitas outras reformas que o país vai precisar fazer para poder retomar, né? Retomar o crescimento econômico. Para ouvir aí, como é que está a coisa aí? Estão ouvindo? Então, sobre a Previdência, a nossa reforma foi um arremedo de reforma. Eu acredito que aí também está a participação do economista é essencial, né? Porque é algo que a gente tem que fazer. O Japão, pelo menos, faz reforma a cada 5 anos, eles estão reformando a Previdência. Então, eles estão constantemente, e a gente está, desde 98, empurrando com a barriga e fazendo pequenos ajustes. Os governos sempre preocupados com a próxima eleição.
E no Brasil, a próxima eleição não é 4 anos, né? A próxima eleição é de 2 anos. Então, a gente fica sempre muito preocupado, os grupos políticos querendo manter o poder e popularidade, e o projeto de país fica para segundo plano. E a reforma da Previdência sem administrativa, ela é inócua, porque nós temos uma estrutura muito grande, muito cara, e que é insuficiente. É insuficiente para prestar o serviço que deveria prestar para a população. Então, quando eu falo da reforma administrativa, é isso, né? Você tornar ela mais, a estrutura do funcionalismo público mais apta a servir a população, mais eficiente, não um monte de setores que se arrastam e que não funcionam, e você não tem enfermeiro, você não tem médico, você não tem dentista, você não tem fiscal. A gente tem um problema de fiscalização muito grande no Brasil. Existe déficit na questão da fiscalização de todos seja os fiscais municipais, da Receita Municipal, da Fazenda, seja os fiscais sanitários. A gente tem um problema gigante, ou seja, falta funcionário público, mas só que a estrutura é pesada. A gente teria que fazer a reforma justamente para isso, né? Para otimizar essa estrutura para servir a população, e é um custo que a população consiga pagar e que essa estrutura consiga facilitar a vida da população, das famílias e das empresas. Não como é hoje, né? Com obstáculo. Nós vamos uma repartição pública, a gente já, pelo amor de Deus, lá vou eu passar pelo processo burocrático de novo, lá vou eu ser atendido mal de novo, lá vou eu bater lá uma vez para voltar para casa, para depois voltar de novo, e para depois não sei das quantas. E quando não, no Brasil a gente sabe disso, você vai ter que pagar uma propina para... muita gente faz isso, eu sou contra. Mas as pessoas pagam para o servidor público facilitar a tua vida, para você fazer menos viagens, né? Para ele passar aquele documento. Então, a gente tem uma estrutura que não funciona para a sociedade. Então, a reforma da Previdência ela foi insuficiente, e ela é insuficiente porque ela é manca. Se você não faz a reforma administrativa, você só está enxugando gelo, né? Estou enxugando, e, de novo, penalizando aqueles que ganham menos. Esse que é o pior. Essas reformas da Previdência, elas sempre penalizam aqueles que ganham menos. As classes mais favorecidas do serviço público, elas têm os seus direitos inalterados, praticamente. Então, a gente tem que fazer uma revisão disso daí. Obrigada mais uma vez pelos comentários para essa questão. Apesar da gente estar com o tempo bastante apertado, eu vou fazer só mais uma questão, que mas eu gostaria que vocês fizessem um comentário um pouco breve. Veio uma questão do Vinícius Santos de Souza em relação ao modelo de imposto único para o país. Se vocês acreditam que seria um modo de diminuir a sonegação e melhorar a arrecadação. E, além disso, e uma reforma completa não poderia melhorar a longo prazo a macroeconomia do país? Que vocês sejam um pouco mais sucintos, por favor, para que a gente possa encaminhar para a finalização, tá bom? Tá bom. Bom, do que eu conheço, né, todos nós gostaríamos de ter um sistema tributário bem mais simples, mais ágil, que a gente conseguisse, mais transparente, que a gente conseguisse realmente saber para onde, aquele imposto que eu estou pagando, para onde ele está indo e de que maneira que ele está me beneficiando. Eu sempre bato muito nessa tecla, que a gente tem a sensação de que a gente paga o imposto, mas a gente não consegue ver muito bem aonde ele está sendo aplicado, porque são tantos impostos, e aí então você paga imposto de carro, você paga imposto de consumo, você paga imposto do imóvel, e aí mas a gente sabe sim que os impostos são essenciais para custear esses serviços públicos e o investimento em infraestrutura. Então, eu tenho essa consciência, mas às vezes eu tenho a sensação de que eu não sei bem para onde que está indo, né? Eu acho que precisamos ter mais transparência, sim. Mas eu nunca encontrei alguém ou alguma teoria ou algum modelo que, na prática, que diga que o ideal é um imposto único, né? A gente realmente precisa mais de simplificar o sistema tributário, diminuir a carga,
principalmente sobre o setor produtivo, sobre o consumo. Né? Porque se eu ganho um salário mínimo e compro um alimento, uma bebida, pago 1 litro de combustível, eu estou pagando a mesma quantidade de imposto ali daqueles produtos que alguém que ganha muito mais. Então, o sistema regressivo, eu acho que é o que penaliza mais. Então, diminuir a carga tributária sobre o setor produtivo, você está diminuindo a carga tributária sobre o consumo. Mas imposto único, na prática, eu não consigo visualizar que seria o ideal. Eu acho que nem dá para se fazer, ou teria que ter uma discussão, um debate muito, muito complexo, que ia encontrar muitas barreiras. Obrigada, Vivian. Na nossa realidade, né? Sim, com certeza. Eu acabei de receber um comunicado da nossa imprensa que o Zoom, ele acaba encerrando a reunião. Obrigada, Vinícius, aí pela resposta, pela pergunta. Olha, nós vamos agradecer a todos vocês, desculpe o adiantado da hora, mas foi um tema excelente. Nós nos comprometemos a realizar uma nova live, já deixamos todos convidados, nós vamos ter que trabalhar afinco agora em 2021 com esses temas. Eu admiro o conhecimento de vocês e vejo a necessidade da sociedade para ele. Então, eu agradeço a Fernanda pela abertura, a Cristiane pela excelente moderação e o trabalho, parabéns do trabalho italiano que você vem fazendo e trazendo essas informações para nós, a professora Vivi por todo esse conhecimento, toda essa desenvoltura, esse linguagem fácil que todos entendemos, e ao nosso querido e respeitado delegado regional da Baixada Santista, que nos deu a honra de, pela primeira vez, estar conosco e conseguir passar para a sociedade a realidade sem usar o economês. Muito obrigada e parabéns. E agora eu passo a palavra ao nosso vice-presidente Pedro Afonso para os encerramentos. Muito obrigada para vocês. Obrigada, bom final de semana. Agradeço a vocês a oportunidade de ter escutado, ao menos, nem sempre visto, esta excelente palestra da Vivian e do Denis, com a moderação da Cristiane, o que também me agrada, e a Fernanda, que sempre está aqui com a gente, e todos vocês, a Graça na coordenação e tudo. Eu acho que esse é um tema muito importante. E eu não sei se vocês sabem, talvez já tenham essa informação, nós estamos trazendo o Congresso Brasileiro de Economia, a nova edição, para São Paulo, e vai ocorrer no dia 8, 9 e 10 de setembro de 2021. E o tema, inclusive, já praticamente está escolhido, falta a homologação do COFECOM, mas aborda basicamente a próxima década para o Brasil e a contribuição que nós, economistas, podemos dar para o desenvolvimento e para a consolidação de uma economia que seja boa para todos, para os empresários, para os trabalhadores, para a população de um modo geral e que dê certa estabilidade ao país. E acredito que esse tema aqui seja um tema muito bom para ser dado. É claro que nós vamos ter que fazer de uma outra maneira, nós vamos ter que mudar um pouquinho o ritmo das nossas palestras virtuais, possivelmente o congresso não seja só presencial, ele seja antecedido de muitas palestras para que a gente motive as pessoas a participarem e participem. Já estou convencendo o presidente Barsi de que gostaria muito de que os 52 mil estudantes de economia do Brasil pudessem participar do Congresso Brasileiro de Economia. Não presencialmente, porque nunca vão conseguir isso, os custos são muito elevados para participar. Mas é tão importante que eles pelo menos participassem das palestras, participassem pelo menos do antes e do momento certo do Congresso, porque o que nós estamos esperando, nós estamos vendo, e esse é o tema da minha palestra de hoje à noite, é a total ignorância por parte dos estudantes e mesmo dos economistas do potencial da nossa profissão. Então, eu queria dizer para vocês que com esta palestra de hoje fiquei muito satisfeito de ouvir muitas observações, né, que são bastante importantes, e o Corecon São Paulo tem só a cumprimentar vocês por esse evento de hoje, assim como o ciclo que vai continuar na semana que vem, tá? Então, acreditem, o Corecon São Paulo, aqui estou representando também o presidente Barsi, tem todo o interesse em favorecer este tipo de debate
E o eles e elas é isso, né? Aliás, não sei se vocês viram levantar a mão aqui, é que aqui em casa somos ele, que sou eu, e ela, né? Que é a minha esposa. Então, como ela veio me chamar, eu tive que fazer uma certo sinal que eu já estou terminando. Então, ele e ela daqui de casa eu tenho que resolver mais do que eles e elas no Corecon, tá certo? Muito obrigado a vocês. Obrigada. Obrigada, Pedro. Obrigada. Até semana que vem. Obrigada. Bom final de semana. Um abraço a todos. Obrigada a todos. Obrigada. Prazer, Até a viu? próxima. Todos convidados. Tchau. Obrigada. Tchau, Tchau, prazer. Fernanda.